Queridos, após o falecimento do fundador da Igreja Bola de Neve, Apóstolo Rina, muitas coisas vêm acontecendo que vêm chamando a atenção dos internautas. O pastor e influenciador Anderson Silva polemizou numa resposta que deu a um seguidor, a respeito da pastora Denise Seixas, ex-esposa do apóstolo Rina. O pastor Anderson Silva responde à afirmação de um seguidor que disse: "A presidência da Bola é da Denise, ela já disse que vai assumir." E o pastor Anderson, em resposta, escreve: "Ela age como a própria serpente do Éden. Levou uma gangue de mulheres feministas frustradas e solteironas para gravar toda a cena que aprontaram no velório. Ela teve a malignidade de gravar tudo e enviar para o Fuxico Gospel. Ela não merece respeito. Ela não tem honra. Ela não respeita o funeral do homem com o qual foi casada por mais de 20 anos. Nenhum demônio desceria tão baixo. Ela entregou o seu legado aos vermes." E acrescentou: "Olho para ela e me recordo de Judas Iscariotes. A traição é um endemoniamento moral e espiritual." Bom, não esqueçam de deixar aquele abençoado like no vídeo, de se inscrever no canal, você que não é inscrito, e ativar o sininho das notificações, optando por todas as notificações, porque fazendo assim, você ajuda no engajamento do nosso canal aqui no YouTube. E o pastor Carlos Eduardo, no podcast Eu Acredito, foi muito forte com a sua opinião a respeito do apóstolo Rina. Teve a morte do apóstolo Rina, infelizmente aconteceu domingo. Eu vi gente assim: mas tem que ver, porque os pecados dele aí, que ele é de esposa, tem que ver como é que vai ficar isso aí. Bem feito. Cara, eu vi gente assim: é a mão de Deus pesando sobre ele. Que evangelho doente, né? É igual os discípulos. Quem pecou? Ele é o pai dele pra ele nascer cego. Eu disse: não, vocês acreditam em maldição hereditária. Nem ele pecou, nem o pai. Isso aí é pra manifestar a glória de Deus. Tem um propósito nisso aí. Cara, o apóstolo Rina, que eu não conheci pessoalmente, ele tem 560 igrejas, ou 540 igrejas, em 34 países. Teve muita gente que antes da sua morte veio criticando o apóstolo Rina sobre abuso de autoridade, sobre a questão com a esposa e tal. É até ruim falar isso agora, depois de uma morte tão recente. Só que o Rina, ele trouxe ele deixou um legado extraordinário. Ele alcançou vidas que as igrejas tradicionais jamais, talvez, nunca alcançaria. Ele alcançou manos e minas numa linguagem mais contemporânea e contextualizada, com uma prancha de surf como púlpito, que uma Assembleia de Deus talvez demoraria tempo para alcançar. Mas, como homem, também teve as suas falhas, como a nossa liderança da Assembleia Presbiteriana Batista então, tem suas falhas. Você entender, o que a gente precisa separar é o Rinaldo, não sei o que, Seixas, do apóstolo Rina. Não dá pra separar, tá? Dá pra separar. O pecado dele foi pecado adultério, imoral? Não. Ele teve um problema familiar que toda liderança tem. Parte encobre. O dele foi exposto. Ele matou a igreja, abusou da autoridade? Não. Ele falou: eu tô fora. Se vocês quiserem abrir o ministério de vocês, trocar placa, eu abençoo vocês. O cara fez isso. Agora, quem não deixou legado? Quem deixou legado e não cometeu um erro? Olha o legado de Moisés, mas teria a rocha. Olha o legado de Arão, mas fez um bezerro. Olha o legado de Davi, mas cometeu adultério. E a gente aplaude Davi. Davi! O homem segundo o coração de Deus. Não tô dizendo que tem que aplaudir o apóstolo Rina, Sansão, mas tem que no mínimo reconhecer o legado dele, os filhos que ele gerou ao longo desse tempo. E por que Deus às vezes permite a queda? Para mostrar para todo mundo que são homens, não são heróis. Quando Davi, eu fiz uma live falando sobre esses dias, quando Davi chama Abtai, Isai e Joabe e diz: vocês dão a guerra por amor a mim, poupem Absalão. Eles foram, lutaram, Joabe foi e matou Absalão. Quando alguém traz a notícia para Davi, é paradoxal, parece paradoxal, mas Davi tem no mesmo dia a vitória e a derrota. Davi venceu o inimigo, mas perdeu o filho, porque o filho era o inimigo.
A Bíblia diz: Davi subiu, e Davi gritava e chorava, e andava: Absalão, Absalão, meu filho, tá, eu queria ter morrido no seu lugar. Quando Joabe fica sabendo do que Davi fez, a Bíblia diz: Joabe sobe lá e fala para Davi assim, ó: os homens estão todos lá embaixo, lutaram por você, eles estão lá decepcionados, porque deram a vida e você está chorando por Absalão. O que ele faz? E por que os homens estão decepcionados com Davi? Porque eles não veem esse Davi. Eles veem aquele Davi que cortou a cabeça de Golias com 17 anos. Eles veem Davi como herói, eles não veem Davi como homem. Parte das nossas decepções com a liderança da igreja é porque nós vivemos a maldição da expectativa. Nós achamos que os homens são o que nós criamos na nossa mente e não o que eles de fato são. Nenhuma liderança, independentemente de sua posição, está isenta de erros. Isso reflete a natureza humana, marcada por imperfeições e limitações. Na esfera religiosa, onde líderes são frequentemente colocados em posições de grande influência e expectativa, os erros podem gerar repercussões amplificadas, tanto dentro da comunidade de fé quanto no público em geral. Lideranças religiosas, como qualquer outro ser humano, enfrentam desafios pessoais, pressões externas e, muitas vezes, decisões difíceis que podem resultar em falhas ou controvérsias. Casos como o de Rina, fundador da Igreja Bola de Neve, mediante a tudo que foi dito a seu respeito, ilustram como essas falhas podem trazer consequências profundas não apenas para o indivíduo, mas também para a comunidade que lidera. É importante lembrar que a transparência, a humildade para reconhecer erros e o compromisso com a justiça e a reconciliação são essenciais para qualquer liderança que busca restaurar a confiança e seguir em frente. Essa realidade serve como um lembrete para a necessidade de oração, apoio e responsabilidade mútua nas comunidades de fé, pois líderes, apesar de sua posição, são igualmente vulneráveis e necessitam de graça e acompanhamento. Humanos, Meu Deus. limitados, e que erram, e que pecam, e que podem fracassar. Às vezes, Deus permite a queda. Às vezes, Deus permite a exposição para alguém reconhecer, dizer: opa, esse cara é humano. Tinha um espinho na cara de Paulo. Para quê? Para que eu não me gloriasse. Ó, pá, e aí, Paulão? Sou Paulo ainda. Acorda pra vida, você é Paulo, hein? Você não é nada mais do que Paulo. Não me gloriasse da grandeza das revelações que tive. Então, às vezes, nós precisamos, e boa parte delas, Deus tira pessoas do nosso meio para não perdê-las pro inferno. Forte. É melhor o céu ganhar do que o inferno perder. Então tu acredita que foi o próprio Deus que recolheu? Eu acredito. O diabo não tinha poder sobre a vida dele. Ah, mas ele fez não sei o que com a esposa dele. Bom, cada um dará conta de si a Deus. Eu não sei o que conversa havia entre eles depois, que conversa teve entre eles. Eu não sei que pé que estava a vida deles. Eu acho estranho, na verdade, algumas pessoas criticando aqueles que anteriormente criticaram o Rina e agora estava dando condolências. Você ser contra a atitude de alguma pessoa e criticar por essa atitude não anula você dar condolências para as pessoas e sentir e lamentar pela morte de uma outra pessoa. Isso é fato, sabe por quê? Sobre abuso de autoridade. Quando Davi diz que não mataria Saul por ele ser ungido, em momento algum você vai ver Davi não repreendendo Saul. Ele vai pensar: você está sendo ingrato comigo. Olha o que eu fiz por você. Não toque em mim porque eu sou ungido, hein? Usar esse versículo, não toqueis nos meus ungidos, é como criar um muro de proteção para abusar da autoridade. Porque Davi, mesmo Saul sendo ungido, ele não matou de Saul, mas ele expôs os erros de Saul. E quando Saul morreu, ele disse que não cai orvalho sobre o monte de Gilboa. Acho que esse é o nome do monte mesmo. E que ninguém saia proclamando nas nações o que aconteceu, porque um valente caiu em Israel. O que ele estava dizendo? Que ninguém saia por aí falando assim: sabe, o Rina morreu, mas você sabe o que ele fazia? Ele é dele, ele chega, ele tinha Não, que ninguém saia comentando, que não chova mais naquele monte. E a história diz, e quem foi em Israel diz, que naquele monte, que Davi falou, acho que é o monte de Gilboa, até hoje não caiu uma gota d'água. Então assim, se condoer com a morte
De alguém? Eu não sei, eu não vi. Eu vi o pastor Ciso Malafaia, Lamartine, que era amigo dele, vi o pastor Jorge Linhares, eu não vi o pastor Zé Wellington se pronunciar, não vi o pastor Samuel Ferreira se pronunciar, não vi outras autoridades foram mais pronunciar. os pastores das church mesmo que... Não, mas aí se não é pronunciaram. church, né? Aí é um valente que caiu, né, velho? Aí é um valente que tombou. Alguém que desenvolveu um excelente trabalho no Aí é reino, alguém que era do mesmo reino, embora tivesse uma outra visão, o final da visão era a mesma. Reino, céu, era o mesmo destino, cara. A relação entre Davi e Saul, retratada no Antigo Testamento, é uma das histórias mais fascinantes da Bíblia, marcada por respeito, tensão e um profundo senso de reverência à vontade de Deus. Embora Saul tenha perseguido Davi incessantemente devido ao ciúme e medo de perder o trono, Davi manteve uma postura de respeito e submissão à autoridade de Saul como rei ungido por Deus. Davi acreditava que Saul, como rei, era escolhido por Deus, e por isso se recusava a levantar a mão contra ele, mesmo quando teve oportunidades. Davi honra o legado de Saul. Após a morte de Saul, Davi lamentou profundamente, demonstrando seu respeito e amor por ele. Ele compôs uma lamentação em 2 Samuel, exaltando Saul como um guerreiro valente e reconhecendo sua importância para Israel. Então, assim, hoje, apontar os erros e esquecer o legado não dá. Mas dá para fazer a mesma coisa. Aponte o legado e diga, esse erro aqui foi para mostrar que o legado não era sobre ele, era sobre quem estava com ele. Sabe por quê, Fábio? Não é sobre a caneca que você toma água. É sobre o que tem dentro da caneca. Sobre a... Você é só a caneca. As pessoas bebem o que está em você. O Rina era só a caneca. As pessoas bebiam o que estava dentro dele. Não é sobre a caneca, é sobre o conteúdo. E o sim dele a Jesus fez alcançar muita gente, entendeu? Né? Ah, depois de ter vivido mais, é uma outra conversa. Isso é outra coisa. Quanta gente conheceu Jesus através dele. É, mas o cara tinha uma prancha no corpo, seu escânio. Não, mas tinha uma prancha porque ele começou numa loja do cara que vendia prancha. E não tinha púlpito. E o cara colocou uma prancha lá e falou, pastor, tem uma prancha aí. E aí ele fez culto ali. E ali ele usou uma estratégia. A que Paulo usou quando chegou lá e deu uma placa. Ao Deus desconhecido. Isso eu vou pregar sobre esse Deus aqui. Ele usou a prancha para trazer um monte de gente para perto. Gente que estava longe. Que, como você disse, talvez a presbiteriana não ia alcançar, a batista não ia alcançar, a Assembleia de Deus não ia alcançar, a quadrangular não ia alcançar. Mas ele conseguiu alcançar. Com a linguagem dele, do jeito dele. Eu não vou dizer que é uma perda para o evangelho, no sentido de que, tal. Mas é uma lacuna que fica aberta. E agora, a liderança dele será provada como? Como que a gente sabe que alguém é bom líder? Depois que morre. Continuidade. A continuidade. Se acabar, a liderança dele foi um fracasso. Mas não vai acabar, porque eu vejo aí que está esparramado por aí afora. Muitas pessoas ainda fazem apontamentos sobre o que aconteceu. E eu não tô dizendo que você tem que passar um pano só porque ele morreu, né? Agora o cara é bonzinho porque morreu. Não, ele errou. Ele fracassou com a esposa. Ele... se teve agressão lá, eu não sei de fato da história, tal, não tá certo, né? É covarde se o fez. Não é porque morreu que é santo, né? Bom, não esqueçam de deixar aquele abençoado like no vídeo, de se inscrever no canal, você que não é inscrito, e ativar o sininho das notificações, optando por todas as notificações, porque fazendo assim, você ajuda no engajamento do nosso canal aqui no YouTube. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.